descobre isso. E quando a gente descobre ainda que a palavra de Deus, né, ela tem esse poder de preencher o mais íntimo do nosso ser, da nossa alma. Então ele diz lá que a palavra de Deus, ela tem resposta para a nossa vida. Ela tem resposta para os seus questionamentos, para os seus anseios, para aquilo que você às vezes está querendo descobrir, querendo viver, mas nem sabe. Então a palavra de Deus, eu tenho feito essa experiência há muitos anos, ela conduz a nossa vida. Eu amo essa palavra que me deram para eu partilhar com vocês, para eu pregar hoje, né? Já escrevi no meu primeiro livro, no segundo, e já meditei. E quanto mais a gente medita, né, a palavra de Deus é inesgotável, né, mas ela vai se atualizando na nossa vida, porque ela é viva, né? Então, quando a gente estava rezando, eu senti começar do final para o começo. Então, é Gálatas 5, né, de 1 a 26. E esse finalzinho dessa palavra, a partir do 22, né, vai concluir com os frutos do Espírito Santo. Mas é interessante que aqui, no versículo 22, fala ao contrário, né? O fruto do Espírito na Bíblia, aqui da Ave Maria está escrito caridade, na Bíblia da CNBB está escrito amor. Então, o que é caridade? A caridade é o amor perfeito de Deus. Toda vez que a gente lê na Bíblia a caridade, está falando desse amor perfeito de Deus, né? Então, lá na primeira carta de São Paulo, aos Coríntios, capítulo 13, quando fala lá a excelência da caridade, a excelência do amor, né? Aquele amor que quando a gente vê, nossa, a gente começa a meditar, esse amor é difícil viver. Um amor que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não, é um amor, não é difícil viver quando a gente quer caminhar com Deus. É claro que nós somos imperfeitos, Deus é perfeito. Mas quanto mais nós vamos caminhando em direção a esse amor, mais nós vamos viver os frutos do Espírito. Todos nós desejamos viver os frutos do Espírito. Mas nós precisamos dar passos. Então, São Paulo vai falar aos Gálatas, né? O fruto do Espírito é caridade, é o amor. Aí, depois desse, derivam todos os outros, né? Que é a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Então, todos esses frutos nós deveríamos viver. Nós vemos que falta pessoas no mundo que vivem esses frutos. Como as pessoas, quantas pessoas não têm paz? E elas gostariam tanto de ter paz. Por quê? E essa palavra vai nos dizer o porquê, né? Mas que bom que a gente pode tomar posse desde já de um fruto do Espírito Santo, que é a alegria. Eu lembro de uma pregação do Padre Léo, uns anos atrás, que ele dizia que a tristeza é a inimiga nossa, né? Mas que é amiga do demônio, né? Que o demônio prefere que a gente esteja triste, né? Então, é algo que quando a gente pensa assim, nossa, estou triste, não posso, eu sou conduzida pelo Espírito Santo, tenho que ter alegria. Olha aí para o seu irmão e dê um sorriso. O sorriso é um sinal que estamos alegres. O sorriso é um sinal daqueles que caminham com o Espírito. É claro que a vida vai trazendo todo um peso sobre nós, né? O cansaço do seu dia. Você chega no grupo de oração com aquele cansaço, mas toda essa oração, tudo aquilo que o Espírito Santo já foi renovando no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente,
no nosso físico, tudo isso, já é essa obra nova que Deus faz em aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Todas as vezes que eu recebo Jesus, eu peço isso na minha oração, depois conversando com Ele. Jesus, que eu seja uma mulher cheia do Espírito Santo, que eu seja uma mulher que se deixe conduzir pelo Espírito Santo, porque nós somos livres, temos livre-arbítrio, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza. Então, uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo não pode ter um rosto triste, tem que ter um rosto alegre, tem que irradiar alegria. E eu lembro que há uns anos atrás, muitos anos atrás, né? Eu e o Vinícius esse ano estamos fazendo 36 anos que estamos na renovação carismática. E eu lembro que no começo, né, a gente não tinha muitos livros católicos para aprender, né? Que era uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Então a gente lia os livros protestantes e tem um livro que chama Bom Dia Espírito Santo, né? E eu lembro que o Padre Jonas, uma vez ele pregando, ele falou isso, que nós deveríamos perguntar como está naquele livro. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Né? Então, eu lembro que esse livro nos ajudava, né? E como vários outros, o que era uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Tem um livro também muito bom que se chama Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Quando a gente vai descobrindo, né, o nosso jeito de ser, qual é o meu temperamento, e eu vou submetendo ao Espírito Santo, é muito mais fácil. Eu sou uma pessoa, né, vamos analisar, né? Eu sou uma pessoa que tenho tendência a ficar triste. Eu sou uma pessoa que tem um temperamento melancólico. Então, eu lembro que eu li esse livro, Temperamento Controlado pelo Espírito. Depois o Padre Jonas deu um retiro, né, quando eu estava na comunidade, sobre temperamento controlado pelo Espírito. Então eu vou ficar atento e vou pedir para o Espírito Santo fazer com que aquela melancolia, aquela tendência que eu tenho à tristeza, né, ela não me dominar, mas que eu seja dominada pelo Espírito Santo. Porque eu sou diferente de você. Então, se você tem um temperamento sanguíneo como o meu, né, que é muito mais fácil ser alegre, conversar, ter amizade, né? Mas todos os temperamentos têm ponto positivo e negativo. Então, eu preciso pedir para o Espírito Santo, né, conduzir esse meu temperamento. Então, assim, nós precisamos, né, cada vez mais pedir que o Espírito Santo vai nos conduzindo a nossa vida. E essa palavra, né, ela vai nos ajudar muito. Então, lá no versículo 1, vai dizer assim: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Então, é uma ordem, ficai, né, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Então, nós vamos meditar aqui, o que está nos escravizando? Quando a gente medita a palavra de Deus, né, lá nos inícios, que a gente está vendo a caminhada, né, do povo de Israel em direção à terra prometida, a gente vê que Deus suscitou Moisés para libertar o povo no Egito. Eu até peguei essa palavra aqui na minha outra Bíblia que está riscada, né? Mas tem a vocação de Moisés, né? Deus
dá essa vocação a ele de libertar o povo, né, do Egito. Eles estavam sendo oprimidos, né, e Deus fala aqui, eu vi, né, em Êxodo 3, 7, o Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu reconheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, numa terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, e ele vai dizendo os povos que estão lá. Quer dizer, o Deus não quer que nós sejamos escravos de nada e de ninguém. E esse povo de Israel parece nós, o povo hoje, né? Cabeça dura, bate nas cabeças e fala, ai meu Deus. Ou cabeça dura que não entende as coisas de Deus. Aquele povo que estava lá no Egito, sendo oprimido, né? E o que acontece? Eles vão caminhando para a terra prometida. Teve uma época que eles falaram, ai, a gente quer voltar para o Egito, porque a gente está cansado de caminhar nesse deserto, a gente está cansado de comer só maná, e começa a reclamar, e quer voltar, e fala lá que quer voltar para o Egito, apesar de ser oprimido, de ser escravo, assim que a gente acha. A gente quer voltar lá para a vida velha. A gente quer voltar para a vida de pecado. Porque a vida de pecado parece que a gente é livre, mas a gente é escravo do pecado. Olha como a gente confunde tudo. E aquele povo queria voltar para o Egito. E Deus queria fazer uma aliança, queria libertá-los, e foi fazendo toda uma caminhada. Quando a gente começa a ler aquela história do povo de Israel, a gente fala, agora eles tiveram... Não, agora eles vão ser fiéis a Deus. Aí, volta de novo e volta para trás. Então, essa palavra nos ajuda, né, a tomarmos posse de que é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Quando que nós vamos compreender isso? Essa palavra aqui de Gálatas 5 dá um retiro, né? Eu vou pulando aqui porque não vai dar tempo, né, de meditá-la tudo. Mas Paulo vai exortando, né, o povo da Galácia, porque eles estavam em confusão, estavam com problemas, né? Problemas de relacionamentos. Quantas vezes nós vivemos isso até numa comunidade religiosa? Então, Paulo vai fazer essa exortação a esse povo, né, aos Gálatas. E aí, eu vou aqui para Gálatas 5, 13, que ele diz assim, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Quantas pessoas estão no mundo que falam, eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre para pecar. Eu sou livre para ter os prazeres carnais. Eu sou livre. Quantas mulheres que abortam, né? Eu sou livre para decidir o que eu faço com o meu corpo. E a gente vai vendo que essas pessoas acabam sendo escravizadas, né? Porque elas não obedecem, não se rendem ao seu Criador. Hoje muitas pessoas estão enganadas, achando que a nossa vida é linear, que nascemos e vamos ficar aqui na terra. Não, nossa vida é um círculo, viemos de Deus e voltaremos para Deus. Mas o mundo, a mentalidade do mundo, está fazendo com que as pessoas pensem que elas vão ficar aqui. Que não existe um Deus, um Criador, né, que cuida delas, mas que ama, só que tem que cumprir as suas regras. Né?
E a palavra continua, né? Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, pelo amor. Quer dizer, o que é, que diz aqui, pelo contrário, a contramedida eficaz é servir o próximo com amor. São Paulo diz, não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, pelo amor, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. A gente está vendo no nosso mundo, seja na política, onde quer que você vai, quando a pessoa não caminha com Deus, ela vive exatamente o que São Paulo diz aqui. As pessoas, né, se devoram, né, se mordem, se devoram, né, e acabam se destruindo uns aos outros. Só que o que é o antídoto para isso? É o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É que as pessoas estão tão perdidas, né? Hoje, as pessoas estão perdidas neste mundo, tão sem sentido, e eu falo isso quando eu dou encontro para as mulheres estão perdidas, porque o mundo veio com tanta força, e quem é o príncipe deste mundo, né? Para destruir a mulher, que hoje ela não se valoriza mais. A mulher é um objeto. Glória a Deus que a palavra de Deus diz que o valor da mulher excede-se ao da pérola. Como seria bom se a mulher não se considerasse uma bijuteria barata e não deixasse que os homens a considerassem. Então, a palavra de Deus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a gente está distante disso? A gente acaba sendo egoísta. Ai, eu me amo, esquece o próximo. Isso a gente vê no trânsito, numa fila de banco, supermercado, onde quer que a gente vá. Quem é que está comandando a sua vida? É o príncipe deste mundo ou é o Senhor Jesus Cristo que morreu por mim e por você? E é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou do pecado. É o nosso Salvador. E muitas pessoas, como eu falo, estão perdidas porque elas não se conhecem nem a si mesmas. Elas não se amam a si mesmas. E como que elas vão amar o próximo se elas não se amam? E quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai agradecendo a Deus por esta obra que Ele criou, que sou eu. A palavra diz lá em Gênesis, tudo que Deus criou é bom. E no Salmo 138, que diz, que maravilha sou eu, essa maravilha, essa obra-prima de Deus, criada por Deus. Então, São Paulo, ele quer falar deste amor, né? Só vai se deixar conduzir pelo Espírito Santo uma pessoa que esteja disposta a viver o amor, que se entregue a este amor. E ele vai dizer ainda, no versículo 16, digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Então, nós temos uma necessidade de vivermos o amor entre nós. Mas quando nós excluímos o amor da nossa vida, dos nossos relacionamentos, né? Quando a gente não se deixa conduzir pelo Espírito, a gente vai satisfazendo os apetites da carne. E aí agora São Paulo vai dizer quais são essas obras da carne,
esses apetites da carne, o que são esses desejos da carne. E ele já vai falando logo no começo, no 17, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e esses aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Não é mesmo que às vezes a gente não queria fazer uma fofoca? E acabou fazendo. Vem uma pessoa e fala assim pra gente. Como você chama aqui? Né, Bia? Olha, não quero falar mal da Selma. Mas eu vou te vamos rezar, sabe? Eu estou falando pra gente rezar por ela. Mas eu não acho certo que ela está fazendo. Olha, fica, fala. Tudo em nome da oração. Mas depois a gente vai para casa, a gente vai deitar e rever o nosso dia, pedir para o Espírito Santo, pedir para Nossa Senhora consertar o que a gente fez de errado durante o dia. E a gente pensa, nossa, mas eu não deveria ter falado. Falei a mais. Então, o Espírito, o São Paulo, né, está falando para nós aqui. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se eu tivesse o amor pela Selma, eu não estaria falando da Bia. Eu vou lá e falo para Jesus, ô Jesus, o senhor sabe, o senhor conhece a Selma mais do que eu, o senhor sabe que ela está fazendo umas coisas que não são certas. Está vendo que quando o amor nos conduz, a gente não vai conseguir viver a partir das obras da carne. É claro que nós somos humanos, por isso que existe o confessionário, por isso que existe o Jesus misericordioso, né? Mas não é aí que eu vou descansar e falar assim, tem Jesus mesmo que é misericordioso, depois eu vou me confessar mesmo, eu vou pecar. Não é assim. Quando a gente compreende que nós não somos super-homens, super-mulheres, nós não somos deuses. Não, eu sou pecadora. Mas eu tenho um desejo enorme de ser santa. De chegar lá onde tem um lugar preparado para mim, que é o meu lugar eterno, definitivo até o céu. Eu tenho esse desejo. Aqueles que caminham com o Espírito não querem perder o céu. Então eles lutam, travam um contínuo combate. Porque carne e espírito são opostos. Por isso que nós travamos um contínuo combate. Agora, se a gente senta e deixa tudo, eu vou ser conduzida para o Espírito só na quarta-feira, quando eu vou no grupo de oração. Eu saio da porta do esquecimento, esqueci tudo, e amanhã eu não tenho nada de renovado. A palavra de transformação. Eis que faço nova todas as coisas. O Espírito Santo faz. Mas se você passar ali pela porta do esquecimento e esquecer que você se deixou conduzir pelo Espírito Santo, recebeu a graça e deixou passar. Então, carne e espírito são opostos. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Versículo 18, se porém vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem. Então a gente vai ver que aqui no começo, São Paulo vai falar
dos pecados, né, sensuais, que tem, assim, assolado tanto as pessoas. Gente, eu fui dar um encontro para as mulheres, nem vou falar onde, mas não foi aqui no Brasil, mas foi agora em março. Eu fiquei assim, Espírito Santo de Deus. Então, a parte da manhã, né, foi a parte da espiritualidade, um encontro de domingo para as mulheres numa paróquia. De manhã, todo mundo, nossa, foi muito bom. Começamos com Maria, falei, nossa Senhora, foi muito bom. Depois do almoço, aí elas quiseram fazer outras atividades com as mulheres. E veio a tal da zumba, né? Então, depois do almoço, eu ia embora, porque minha parte só foi de manhã, mas eu e Vinícius almoçamos. Aí, a gente estava pegando minhas coisas e ouvindo aquela música da zumba. Gente, uma música da Anitta, que eu nem lembro mais, mas que falava, parece que tudo aquilo contrário que foi de manhã. E tudo envolvendo sensualidade. Eu vi aquelas mesmas mulheres ali dançando aquela música. E eu falei, Divino Espírito Santo, sabe qual foi a minha oração? Que isto não anule o que o Senhor fez com essas mulheres de manhã. Mas está aqui na palavra de Deus. Os pecados sensuais. As obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem. As mulheres estão dançando, as jovens. Eu fui outro dia numa festa e eu vi um funk lá, que era uma música que eu nem sei que existia. Eu fui num casamento, numa festa de gente de família, e todo mundo dançando, as meninas lá. Os meninos, todos os jovens dançando músicas sensuais, que abaixa o bumbum, que não sei o que lá, e fala umas coisas horríveis. Então, as pessoas conduzidas pelo Espírito, elas têm antenas. Eu imagino assim, umas anteninhas, sabe? Ela, não, isso não é para mim. Mas os jovens, eles estão sendo levados, né? Glória a Deus que o Lucas, né, está aqui, né? Bom, como chama? Davi, né? Mas os jovens estão perdidos, né? Eles estão na onda. Mas a palavra de Deus conduz. A palavra de Deus nos dá direção. A palavra de Deus não deixa a gente desviar do caminho. Então, São Paulo continua. Depois ele vai falar, né, da idolatria, superstição. Então, esses pecados que a gente coloca Deus no lugar. Idolatria, quem idolatra uma imagem, vamos dizer, uma figa, né? Tem gente que põe a árvore da sorte, está idolatrando, está colocando no lugar de Deus. Para que você vai colocar sua confiança numa pirâmide, num elefante, num Buda, num elefante com bumbum para a porta, tantas outras coisas que as pessoas vão entender. Ferradura, né? Ferradura, né? Gente, Deus é maior do que tudo isso. As pessoas ficam idolatrando coisas. Colocando coisas no lugar de Deus. Isso é idolatrar. Quem está idolatrando dinheiro? Infelizmente, tem muita gente idolatrando dinheiro. Eu estou fazendo uma pós-graduação no 2º ano, chama Counseling, que é aconselhamento. Aí eu fui fazer, mas só que ainda no Brasil não é uma profissão regulamentada, só nos Estados Unidos e na Itália, outros na Europa, né? Mas, aí eu falei assim, então eu vou fazer o curso de coaching, porque para ser regulamentado eu quero atuar como counseling. Mas eu fiquei, meu Deus, eu fui fazer o curso, claro,
né? Já estou atendendo algumas pessoas. Como é bom você ajudar a pessoa a atingir o seu melhor, né? Os seus talentos, a sua competência. As pessoas que não estão felizes vivendo num ponto A, a gente ajuda ela a chegar no ponto B. Mas eu vejo quantas pessoas que eu vejo, quantos vídeos que eu vejo na internet, que as pessoas estão preocupadas só em ganhar dinheiro, em sucesso. Eu fui no curso que eu fiz em São Paulo, mais de 100 pessoas e todo mundo falando de dinheiro, de o primeiro milhão, como fazer para conseguir o primeiro milhão. Claro, gente, dinheiro não é para a gente não ter, mas ele não pode estar no lugar de Deus. A palavra diz, não dá para servir ao dinheiro e a Deus. O dinheiro não faz mal para ninguém, mas ele não pode comandar a nossa vida. Nós não podemos ser escravos do dinheiro. Então, São Paulo vai falar da idolatria, da superstição. Aí, São Paulo vem trazendo os outros pecados, as obras da carne, que a gente, não nós aqui, né? Aquele povo lá dos Estados Unidos, da Europa, né? Que vivem esses problemas nos seus relacionamentos, que são inimizades, brigas, ciúmes. Nosso mundo diz que ciúmes é prova de amor, mas a palavra de Deus diz que ciúmes é obra da carne. Quem que eu vou obedecer? Se você tem ciúmes, você tem que trabalhar para que os ciúmes não dominem mais você. Porque a palavra de Deus diz que é uma obra da carne. Ódio, não podemos cultivar ódio no nosso coração. Ambição, discórdias, partidos. Não podemos ter partidos, gente. Partidos, competições, isso deveria começar dentro, na igreja a gente vê, mas não aqui, né? Em outros lugares, né? Também em outros lugares, né? Partidos, gente querendo competir com cargos. Gente, isso aí afasta o Espírito Santo de nós. Cadê a unção das pessoas que estão só preocupadas com partidos, competição? Eu canto melhor que o outro, eu vendo mais CD que o outro, eu vendo mais livro que o outro, eu prego melhor que o outro. Gente, isso aí afugenta o Espírito Santo. Cadê a unção? Por quê? Porque estamos vivendo competição, partidos, mas é obra da carne. Invejas, tem inveja. Por isso que eu falo que é importante, né, a gente se conhecer. Quando eu reconheço quem eu sou, eu não quero ser o Oswaldo, né? Eu não quero ser outra pessoa, porque eu estou feliz com aquela obra que Deus criou. Mas, por isso que eu falo, a gente precisa, né, se conhecer. Porque senão a gente vai viver a vida inteira tendo inveja daquele talento que o outro tem ou não tem. Eu não acabo nem reconhecendo os meus talentos, as minhas qualidades, porque eu vivo em função da inveja. De invejar as qualidades do outro, de invejar a casa do outro, de invejar o carro do outro, de invejar o cargo do outro, o dinheiro do banco do outro, sei lá, e tantas outras coisas. Se a gente dar, né, vazão a essa inveja, é um pecado capital a inveja. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos renove. E depois, ele continua falando dos vícios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Vamos falar todos juntos? Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Gente, essa palavra é dura. Ao contrário, versículo 22, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência. Até na hora que a gente fala, né? Na hora que a gente fala as obras da carne, parece que traz um peso, né?
Na hora que a gente vai falando aqui dos frutos do Espírito, vai dando harmonia, tranquilidade, paz. Né? Então, caridade, o amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Vamos então repetir o versículo 24 e 25? Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Fala aí para o seu irmão do lado, né? Que bom que nós somos de Jesus Cristo. Que bom que nós somos de Jesus Cristo. Nós crucificamos, bom, graças a Deus que é misericordioso. a nossa carne Crucificamos com nossa as carne. paixões Que bom, e as que suas bom. concupiscências. Isso aí, as paixões. Diga para ele, digamos todos juntos, sim, eu quero Espírito Santo. Sim, eu quero Espírito Santo. Eu quero viver pelo Espírito. Eu Quero viver pelo Espírito. Eu quero andar de acordo com o Espírito. Eu quero andar de acordo com o Espírito. Eu quero ser uma mulher do Espírito. Eu quero ser uma mulher do Espírito. Eu quero caminhar com o Espírito Santo. Eu quero caminhar com o Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Me liberte de todas as obras da carne. Para que eu possa ser uma mulher Para que eu possa ser uma mulher do Espírito. Que viva viva o fruto do Espírito. Dá-me essa graça. Dai-me esta graça. Peço essa graça também, que nós não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de inveja entre nós. Obrigada, Divino Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu Vem santo. nos libertar. Vamos ficar Venha, em pé? Eu acho que a gente não tem tempo, é que eu trouxe uma oração. Pode. Pode? De libertação. Então agora vamos pedir que o Espírito Santo nos liberte de todas essas obras da carne, que muitas vezes, né, nós temos um pecado, é igual uma doença, né, é uma doença crônica. Por isso que a gente precisa, né, buscar a confissão, né, e fazer esse combate, né, e travar o contínuo combate mesmo. Pedir para São Miguel, né, combater por nós. Então eu falo, vocês repetem. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Penetrai as profundezas da minha alma. Penetrai as profundezas da minha alma. Com o vosso amor e o vosso poder. Com vosso amor e vosso poder. Arrancai as raízes mais profundas. Arrancai as raízes mais profundas E ocultas da dor e do pecado. e ocultas da dor e do pecado, Que estão enterradas em mim. que estão enterradas em mim. Lavai no precioso sangue de Jesus. Lavai o precioso sangue de Jesus E aniquilai. e aniquilai definitivamente definitivamente toda ansiedade que trago em mim. toda ansiedade que trago em mim, Toda amargura. toda amargura, Toda angústia. toda angústia, Todo sofrimento interior. todo sofrimento interior, Desgaste emocional. desgaste emocional, Infelicidade. infelicidade, Tristeza. tristeza, Ira. ira, Desespero. desespero, Inveja. inveja, Ódio e vingança. ódio e vingança, Sentimento de culpa e de autoacusação. sentimentos de culpa e autoacusação, Desejo de morte e de fuga de mim mesmo. desejo de morte e de fuga de mim mesmo, Toda opressão do maligno na minha alma. toda opressão do maligno na minha alma, No meu corpo. no meu corpo, E toda insídia que ele coloca em minha mente. toda insídia que ele coloca em minha mente. Ó bendito Espírito
Santo, Ó bendito Espírito Santo, queimai com o vosso fogo abrasador queimai com o vosso fogo abrasador toda treva toda treva instalada dentro de mim, instalada dentro de mim, que me consome me consome, e impede de ser feliz. impede de ser feliz. Destruir em mim Destruir em mim todas as consequências dos meus pecados, todas as consequências dos meus pecados dos pecados dos meus ancestrais, e dos pecados dos meus ancestrais, que se manifestam em minhas atitudes, que se manifestam em minhas atitudes, decisões, temperamento, palavras, vícios. Libertai, Senhor, toda a minha descendência, da herança de pecado, e da rebelião às coisas de Deus. Vinde, Santo Espírito. Vinde em nome de Jesus. Lavai-me no sangue precioso de Jesus. Purificai todo o meu ser. Quebrai toda a dureza do meu coração. Destruí todas as barreiras de ressentimento. De mágoa, rancor, egoísmo, maldade, orgulho, soberba, intolerância, preconceitos e incredulidade que existem em mim. E no poder de Jesus Cristo ressuscitado. Libertai-me, Senhor. Curai-me, Senhor. Tende piedade de mim, Senhor. Vinde, Santo Espírito. Fazei-me ressuscitar agora. Para uma vida nova. Plena do vosso amor. Alegria, paz e plenitude. Creio que estáis fazendo isto em mim agora. E assumo pela fé a minha libertação, a minha cura e salvação em Jesus Cristo, meu Salvador. Glória a vós, meu Deus. Bendito sejais para sempre. Louvado sejais, ó meu Deus. Em nome de Jesus. E por Maria, nossa mãe. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Amém. Vamos aplaudir a palavra.